Olá, bem-vindos ao podcast Cineótica. Nós somos acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas, do terceiro período do curso Superior de Letras. E estamos aqui reunidos para falarmos das marcas semióticas presentes na obra de Machado de Assis. Eu sou Fernando Lucas. Oi, eu sou a Tassiane Rodrigues. Olá, eu sou Giovanni Amaral. Olá, eu sou a Aline Silva. Oi, eu sou Rafael Taveira. Oi, gente, eu sou Micaela Fernanda. Levando em conta que os ensinos hoje contam com as mais variadas formas de aprendizado, traremos aqui como objetivo apresentar a leitura semiótica do cinema a partir de uma análise da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e como acontece essa relação entre obra e filme. Primeiramente, vamos falar sobre a vida do autor. Quem foi Machado de Assis? Nascido no dia 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos estudiosos como um dos maiores da literatura brasileira. Ele foi jornalista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Sem muitos recursos para estudar, ele se tornou autodidata aos 14 anos e em 1854 publicou o seu primeiro trabalho literário, o soneto A e uma Senhora DPJA, no periódico dos pobres. Machado escrevia para a revista O Espelho. E seu primeiro livro lançado foi uma tradução, que se chamava Quedas que as Mulheres Têm para os Tolos. Casou-se em 1869 com Carolina Augusta Xavier de Novaes, que era uma senhora muito culta e com isso ela teve bastante influência durante as obras do seu marido. O Machado escreveu alguns romances, principalmente em folhetins, os quais eram publicados em jornais ou revistas, e até que em 1881 lançou o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o marco inicial do realismo no Brasil. Esta obra foi também responsável por dar uma nova direção à carreira desse grande escritor. Algumas de suas principais obras são o livro de poesias Crisálidas, de 1864, os contos Histórias da Meia-Noite, de 1873, e o Alienista, de 1882, o romance Quincas Borbas, de 1891, e Dom Casmurros, de 1899, além, é claro, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, vítima de câncer. Eu vou falar sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Publicado originalmente em 1881, Machado de Assis começa seu livro com uma dedicatória nada convencional, que diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. A obra é narrada em primeira pessoa pelo personagem que leva o nome no título, o ilustre Brás Cubas, um homem rico da sociedade carioca do século XIX. No entanto, o nosso narrador-personagem narra durante 160 capítulos a história que começa nos primórdios da sua vida até a sua fatídica morte por pneumonia, e aqui ele se auto-intitula um defunto autor, deixando claro que ele está contando a sua história enquanto morto. Quem tem pouca noção do realismo na literatura sabe que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o livro que introduziu o movimento literário no Brasil, tornando Machado de Assis o precursor do realismo no nosso país. Durante a narração do livro, Machado vai conversando com o leitor, fazendo indagações e comentários sobre a história dentro da história, e por muitas vezes o autor escreve, por exemplo, no capítulo X, como se estivesse buscando manter o leitor preso à leitura, não deixando ela se tornar monótona. Esse artifício de Machado, por mais que ele use um português que não usamos usualmente e palavras que não são íntimas aos nossos ouvidos, faz com que a leitura seja prazerosa, mais convidativa para as pessoas que estão lendo o seu primeiro clássico. Ao encerrar a obra, Machado de Assis entrega mais uma vez uma frase brilhante: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, mostrando que no fim de tudo, Brás ao menos fez uma coisa certa na vida. Com tudo isso, podemos dizer que Brás Cubas é um dos melhores e maiores exemplos de narrador-personagem da nossa literatura. Além de mostrar um belo narrador, Machado revela um personagem bem construído. Não bastasse isso, ele escreve um leque de personagens secundários que não fica para trás no quesito de construção. Podemos falar aqui também sobre a ambientação bastante vívida de Machado, sobre como era a sociedade carioca naquela época. Olá,
Levando em conta que nós estamos analisando a semiótica no cinema, nada mais justo do que nós falarmos um pouco sobre esse gênero. O cinema, como nós conhecemos, revolucionou a forma como nós contamos histórias. E pensar que os irmãos Lumière acreditavam que o cinematógrafo, um instrumento científico que reproduzia o movimento, só servia para pesquisas e que logo seria deixado de lado. Enganaram-se, pois, como nós bem sabemos, de uma maneira até mesmo consensual, o cinema é um dos maiores atos da criação humana. Pensemos um pouco nas produções cinematográficas, para além de um conjunto midiático liderado por um grupo de empresários astutos dedicados a alcançar o lucro. Desde que os irmãos franceses Lumière divulgavam seus filmes simples de trabalhadores saindo de uma oficina operária, os espectadores estiveram encantados pela sétima arte. Ver filmes é um hábito social responsável muitas vezes pela formação cultural e educacional das pessoas, principalmente quando elas estão entrelaçadas a obras literárias, sociológicas ou filosóficas. Uma das características mais significatórias do cinema é a de fazer os espectadores se emocionarem e refletirem, principalmente sobre questões que nos envolvem na vida real. O cinema pode funcionar como um instrumento de manifestação política e social. Através de obras de longa ou curta-metragem, nós podemos expressar as mais variadas emoções e trazer à tona questões complexas que retratam a realidade. Quem nunca se emocionou com as cenas de A Procura da Felicidade, estrelado por Will Smith, em 2006, ou com Moonlight, vencedor do Oscar na categoria de melhor filme em 2017. Sendo um dos gêneros mais importantes na nossa atualidade, nós vamos entender um pouco nesse podcast como o registro e a exibição de imagens em movimentos estão dotadas de sentidos semióticos e como eles são capazes de produzir e reproduzir significados culturalmente. Então, galera, muito se fala e irá se falar sobre a semiótica neste podcast. Porém, o que de fato seria essa tal semiótica? Bem, a semiótica nada mais é que o estudo de qualquer representação de linguagem humana, sendo ela verbal ou não verbal. Ela busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente o ambiente que o envolve. Desta forma, estuda como um indivíduo atribui significado a tudo que está ao seu redor. Quase tudo que existe pode ser analisado a partir da semiótica, visto que para que algo exista na mente humana, esta coisa precisa ter uma representação mental do objeto real. Esta condição já faz de tal objeto, por exemplo, um signo que pode ser interpretado semioticamente. Entenderam? Não? Tudo bem. É meio confuso, mas deixa eu explicar de outra forma para vocês. Quando ouço a palavra cadeira, logo imagino 4 pernas de madeira, um assento e escuro para as costas. Porém, você pode ter imaginado uma cadeira gamer, por exemplo, com rodinhas e encosto acolchoado. Tal diferente perspectiva já faz parte da semiótica, pois é motivo de análise as diferentes concepções de cadeira, e nenhuma delas está errada. Os objetos de estudo da semiótica são extremamente amplos, consistindo em qualquer tipo de signo social, por exemplo, o âmbito das artes visuais, música, cinema, fotografia. O que nos leva a outro ponto curioso, a tradução intersemiótica. O escritor brasileiro Júlio Plaza nos apresenta tal nome, que por mais complicado de se falar de seja, não passa de outra alcunha para o termo adaptação. A tradução intersemiótica é uma diferente interpretação da semiótica de uma história, como acontece no livro abordado aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois o mesmo teve sua adaptação para o filme. A adaptação, por sinal, bem fiel à obra de Machado de Assis. Porém, e se não fosse tão fiel? Ainda seria uma tradução intersemiótica? Ué, claro, por que não? O que de fato rege tal ideia de tradução não é sua fidelidade, e sim o intuito de apresentar sua interpretação em relação ao signo. No caso, como estamos falando de uma obra cinematográfica, a interpretação do diretor e roteirista. Trago um grande exemplo, O Alto da Compadecida, uma peça teatral de Ariano Suassuna, que teve uma adaptação majestosa para a minissérie e então para filme. O que poucos sabem
é que muitos personagens faziam parte de outras peças de Suassuna, e muito da qualidade da obra é passada pela tradução intersemiótica do diretor. E assim, finalizamos o primeiro podcast Semiótica. Até o próximo, galera. Valeu!